Palavra. Amém, aleluia. Nós temos estado numa série que tem sido basicamente uma vez por mês, porque não temos tido assim muito mais oportunidades. Eu estava a dizer, quem é que este telefone está aqui com o vídeo a passar e afinal é meu? Incrível, que vergonha. A gente sempre estamos a ver se está tudo a correr bem. E quando começámos esta série, nós falámos sobre 8 valores essenciais no cristão e no cristianismo para nos mantermos vivos e viçosos. Hoje não sei porque acordei com a palavra viçoso na cabeça. Deve ser porque assim que desci as escadas e preparei a mesa para o dia da mãe, para a mãe dos meus filhos, então pus ali duas flores que ela colheu do quintal e coloquei ali numa jarra que comprámos ontem, uma jarra muito especial, e depois fiz a mesa toda em volta daquela jarra e das flores, não é? As velas, os ovinhos cozidos, aquelas coisas, aqueles mimos que nós fazemos às pessoas que amamos e que fazemos com gosto e dedicação. E mesmo que tínhamos que nos levantar um pouco mais cedo para primeiro irmos aos pés do Senhor orar e depois fazermos tudo isso, então olhei para as flores e digo, ainda estão viçosas, mesmo que é do dia anterior. Então desculpem se eu usar muito esta palavra, acontece muito isto, acordo com uma palavra e depois parece que fico bloqueado com a palavra. Ok, vamos tentar então ultrapassar isso. Então temos estado a falar sobre 8 valores essenciais do cristianismo. Falámos sobre o primeiro valor, para uma igreja viva, para um crente, para um cristão permanecer vivo, que é a intimidade com Deus. Falámos sobre a necessidade da igreja voltar a isso, a priorizar isso, a intimidade com Deus. Intimidade, e falámos 3 imagens. A semana passada o Levi até citou, estava atento à mensagem. Bem está, Levi, sempre atento às mensagens, sim senhor. Ele estava atento à mensagem, até cita os pontos e tudo que a gente prega. E sem apontamentos, tu tens uma grande cabeça, não é? Muito bem. E ele estava a dizer que há 3 imagens de intimidade, não é? Aquela intimidade pai e filho, muitos de nós nos identificamos com isso, com Deus, Deus é o nosso pai, mas há muitos de nós que tivemos uma má relação com os nossos pais e quando isso acontece, às vezes nós temos dificuldade de imaginar essa imagem, porque o nosso pai, se calhar foi um pai que foi violento, ou um pai omisso, ou um pai até ausente, ou um pai até que abandonou, e por causa dessa imagem muitos têm dificuldade de olhar para Deus como pai, mas na verdade é que Deus é um bom pai. Bom pai. É um pai que Cristo pintou na parábola do filho pródigo, não é? Também ouvimos aqui a semana passada, repetidamente, até ficámos a saber que havia aqui um filho pródigo no meio da igreja. Então, essa imagem daquele filho pródigo a ser abraçado e beijado, mesmo sujo e mal cheiroso, é a imagem do pai que eu gosto que Jesus pinta. E Deus quer que tenhamos intimidade com Ele como Pai. Depois vimos outro nível de intimidade, que é a intimidade que nós devemos ter entre marido e mulher. Em Cantares fala muito sobre isso, uma intimidade profunda que podemos ter com Deus. E vimos a outra que os adolescentes gostam mais, que é... Como é que é? BFF. Eu já ia dizer outra vez BBF. Como é que é? BFF. Best Friends Forever. Não sei porquê, porque é que eu bloqueei sempre best friend, uma coisa qualquer. De melhor amigo. E realmente Jesus também vem-nos abrir essa porta quando Ele diz, eu não vou chamar servos, eu quero que vocês sejam amigos. E Abraão foi amigo de Deus e Deus está a procurar amigos, a quem possa revelar visões, coisas extraordinárias que Deus quer fazer na nossa nação, através da nossa vida. Deus está à procura de amigos de Deus. Quem quer ser amigo de Deus? Aleluia. Depois falámos sobre paixão. E paixão é essencial. Paixão, usámos o poema de Luís de Camões, não é? Amor é o fogo que arde sem se ver. É nós servirmos o vencedor porque queremos servi-lo. E é esse poema tão conhecido que acabava por ser até uma ilustração da paixão que nós temos que ter por Deus. Mesmo que tenhamos que carregar a cruz, e a cruz implica sofrimento por amor por nós queremos servi-lo, nós queremos ter esta paixão. Paixão por Deus em primeiro lugar, paixão pelos perdidos. E hoje vamos falar de visão. É o terceiro valor. São 8, temos mensagem para o resto do ano, porque às vezes só prego uma vez por mês, então dá para o resto do ano. Mensagem de hoje é sobre visão. E há um versículo que eu coloquei no meu Instagram, coloquei também no Facebook, para aqueles que não têm Instagram. E o versículo que eu coloquei é um versículo que todos nós conhecemos tão bem,
e que fala que se não houver visão, o povo perece. E é essencial nos dias em que estamos a viver que a liderança da igreja, cada um que quer servir a Deus e quer servir a Deus como igreja, possa verdadeiramente buscar de Deus uma visão clara daquilo que Deus tem para nós e quer que nós façamos nos dias em que estamos a viver. Na Bíblia para Todos, Provérbios 29:18 diz: quando não há visão profética, o povo corrompe-se, mas quem cumpre a lei de Deus é feliz. Então nós precisamos de visão profética, nós precisamos de uma visão atual para os dias em que estamos a viver. E Deus criou-nos para sermos uma pessoa de propósitos, de objetivos. E a visão é a ferramenta que Deus quer usar para nos ajudar a descobrir e viver no âmago do nosso ser aquele que é o propósito de Deus para a nossa vida. Vamos pensar no que é visão e naquilo como nós podemos, o que é que nós podemos fazer para descobrir a visão que Deus tem para a nossa vida, a visão de Deus. Em primeiro lugar, visão, como nós sabemos, é uma imagem do futuro desejado. É uma imagem do futuro desejado que, quando vem de Deus, ele é incrustado no nosso mais interior e agita a nossa paixão, sincroniza a nossa mente, sincroniza a nossa alma, sincroniza o nosso corpo para cumprir essa visão, para atingir esse propósito. E o desafio para nós é descobrir qual é a visão de Deus para a minha vida. O que é que Deus tem como visão para a minha vida e depois ter a coragem para vivê-la. Ontem partiu para o Senhor o nosso querido pastor Delfim Cordeiro. Um líder de missões, foi padrinho dos meus pais. Ele estava no ministério quando eu nasci, lá no Algarve. Alguém muito próximo nosso. Alguém que nós aprendemos a respeitar. Um homem humilde. Um homem simples, um homem de caráter, um homem que vivia para a missão. E sabem, quando eu estava no Instituto Bíblico, podem deixar a porta aberta, agora já não há aí mais agitação, não há problema se circula o ar. Quando eu estava no Instituto Bíblico, Deus colocou em mim uma visão. E a visão de Deus era muito clara. Para os primeiros anos da minha vida, enquanto a coluna aguentava e ainda havia força, a visão era um ministério praticamente itinerante, de evangelismo, de levar o evangelho ao interior. E principalmente a alcançar os concelhos não alcançados. Na altura eram 44 concelhos não alcançados que havia no país. Registados, sedes de concelho, municípios. Não estamos a falar de vilas nem de aldeias, que seriam muito mais. Estamos a falar de um município organizado de uma forma em que tem todas as infraestruturas básicas, inclusive uma escola, pelo menos uma C+S. E essa era a visão que Deus colocou no meu coração. Mas os convites que chegaram por parte dos pastores mais velhos e que gostavam do meu pai, que apesar de ter sido uma pessoa muito humilde, um homem que nunca andou assim em cima do radar, um homem muito humilde por baixo de oração, de restauração e de plantação de igrejas. Todos eles respeitavam muito o meu pai e grande parte deles, pastor Zé Manel de Sousa, convidou-me para estar, não vou dizer na igreja onde ele estava, e para liderar a parte de evangelismo, a parte de jovens, ficar lá. E era muito atrativo aquele projeto. Era um projeto que envolvia toda uma região. Depois veio outro pastor mais velho, que eu reconhecia quase como pai, e que disse: Josué, tu vens para o meu lado, estás aqui, ajudas na parte de evangelismo, de jovens, eu preciso da tua força, vem trabalhar comigo. E eu disse: ok, obrigado, muito obrigado. Depois veio um convite por parte para as missões de Lisboa também. Orámos a Deus e sentimos que também não era propósito de Deus. Depois veio mais outro e começaram a vir tantas oportunidades, mas eu tinha uma visão clara. Deus tinha colocado no meu coração um peso pelos concelhos e vilas não alcançadas do nosso país. Eu estava à espera que Deus respondesse, porque aquela visão era de Deus. Era o que me fazia chorar. Era o que me fazia verter lágrimas. Nós temos aqui a nossa irmã Loreta, que participou no mapeamento de Portugal para que todas as casas pudessem ter acesso à palavra escrita, imprensa da palavra de Deus, a um folheto, num movimento incrível que o Núcleo fez nos anos 60, 70? 60? E eu estive lá há pouco tempo naquilo que era o escritório da nossa querida irmã. Ainda estava lá um mapa. Ainda estava lá, não sei se ainda está, mas ainda estava lá. Aquilo está tudo, portanto, em ruínas, o prédio precisa de uma recuperação. E eu estive lá e eu fiquei a olhar para aquele mapa parado durante um tempo. Eu lembrava-me da visão que Deus tinha colocado no meu coração, de tantos lugares que não tinham a porta aberta ao Evangelho, tantas pessoas que estavam caminhando para a eternidade sem ter a oportunidade de ouvir a boa nova do Evangelho. E isso mexia comigo, com o meu coração. Eu olhei para aquele mapa e disse: antes de mim,
Deus chamou homens e mulheres também com essa paixão. E depois de mim, eu creio que se levantará uma geração que está disposta a abdicar do conforto, está disposta a abdicar do conforto de grupo, do conforto de cidade, seja o que for, para ir mais longe. Eu tudo isso por causa do pastor Delfim Cordeiro, que quero honrar nesta manhã. E nas disciplinas de missão em que ele ministrava, na altura em que os nossos institutos estavam separados, e eu estava na Foz do Areio, na altura em que tínhamos aquelas aulas de missão, o pastor Miguel Coias, um amigo, eu era um motorista dele, ia para todo lado aos cultos que ele visitava, alguém que era do Alentejo, mas depois veio o pastor Delfim com uma visão, falar da África, falar das missões de interior, de alcançar, e disse-lhe assim, pastor Delfim, no final de uma aula, disse, olha, eu sei que há muita gente aqui que já sabe o que é que Deus quer para a minha vida. Ou melhor, que pensam que sabe o que Deus quer para a minha vida, estão sempre a dizer que Deus tem um plano e até estão-me a contar o plano, mas eu tenho o plano gravado de Deus no meu coração e na minha alma. E eu contei-lhe o plano e disse, o meu plano é precisamente ir para um conselho não alcançado e começar uma igreja do zero. E o pastor Delfim disse, olha, nós não temos dinheiro no departamento de missões, mas eu vou orar. Eu vou orar. Eu disse, irmão, eu não pedi dinheiro, eu só pedi oportunidade. Eu não peço dinheiro, eu só peço oportunidade. A oportunidade de cumprir e seguir e ser obediente à visão celestial. E ele disse, Josué, vais ter essa oportunidade. Eu sei que numa reunião a seguir do departamento de missões ele apresentou o caso e o pastor Luís Reis, que também pertencia ao departamento, disse, não, nós vamos ficar, nós vamos assumir. E assim começou a nossa parceria com a igreja de Queluz, que estava no auge, a crescer, e servimos a Deus como missionários daquela igreja. E o pastor Delfim acreditou em mim e disse, não te preocupes, Josué. Deus vai. Sabemos que Ele está agora na presença do Senhor a gozar das delícias de Deus e nós damos graças a Deus a esses homens que nos inspiraram. A visão é uma imagem de um futuro desejado que agita a nossa alma e o nosso coração. Será que tu tens claramente, já encontraste, já oraste, já buscaste, já procuraste um sentido claro do propósito e visão de Deus para a tua vida? Ou andas tu com a maioria, com o grupo, atrás do grupo? A visão é tão poderosa que vai clarificar o nosso propósito de vida. A visão é tão poderosa que nos faz ter objetivos claros, mesmo na escolha do curso, na escolha das amizades, na escolha do namoro, na escolha de relacionamentos. Quando há uma visão, nós tentamos de alguma forma que tudo possa contribuir para que aquela visão que Deus colocou em nós seja alcançada. Como é a tua visão? A visão é tão poderosa que nós precisamos verdadeiramente alimentar. E vai alimentar, a visão vai alimentar a paixão e vai fornecer-nos um foco claro para alcançar, principalmente alcançar o potencial, todo o potencial que Deus tem para nós. Há 3 imagens de visão, nós já vamos à palavra de Deus, mas deixem-me só, eu encontrei isto num curso, partilhei esta imagem com a igreja de Queluz, onde estive a pregar nos últimos tempos através online, no tempo do confinamento. E há três ilustrações de visão que eu achei muito interessante num livro de curso de liderança que estava a ler. Primeiro a visão é como o olho de uma águia. Nós sabemos que a águia é uma ave verdadeiramente impressionante. É uma ave, a águia que vê mais longe de qualquer outro animal. É uma águia que mesmo que estando nas alturas e procura as alturas para lá andar, e nós até temos cores que falam sobre isso e versículos bíblicos que falam sobre isso, da mesma forma que a águia lá no alto tem uma visão que permite focar e encontrar o propósito, seja o alimento para os seus filhos, seja um perigo, mas ela consegue com aquele olho quase como um binóculo encontrar aquilo mais escondido no meio dos arbustos. E a visão é isso, a visão é como nós temos um olhar de águia, que mesmo estando longe nós conseguimos ver o foco, nós conseguimos focar aquilo que é importante e ver aquilo que mesmo que esteja longe, trazer aquilo que está longe para perto. A segunda ilustração que nós temos é que a visão é como um microscópio, como uma lupa. Nós temos aqui a nossa irmã que trabalha com microscópios. É nós trazermos para o olho nu,
Com aquele instrumento nós conseguimos ver coisas que a olho nu são impossíveis de ver. Nós conseguimos ver bactérias, conseguimos ver vírus, nós conseguimos ver as mutações que a olho nu é impossível. E hoje, claro, nós sabemos que existem telescópios como o Hubble, existem microscópios incríveis que conseguem aumentar milhares e milhares de vezes aquilo que é impossível a olho nu ver. E a visão é isso, permite-nos ver aquilo que a olho real, no dia-a-dia, no cotidiano, nós não conseguimos ver com clareza. Mas a terceira ilustração que eu achei um must é: a visão é como as margens de um rio. E sabem, as margens do rio, aquelas rochas que foram escavadas ao longo dos anos, são o que vão conduzir o rio. E é muito interessante porque a maior parte dos rios, a não ser quando estão perto da sua foz, eles não são retos. Eles não são assim, portanto, vão sempre direito. Se forem feitos pelos homens, como os canais, sim, são retos que eles vão cortar, não é? Mas é como as estradas em que os ingleses construíram. Estou a brincar, não foram nada. Dos S, nós do yes. É como os caminhos que existem, porque assim como nós no passado, não é? Construíamos as estradas ao longo dos montes. Agora, claro, toda a gente quer e põem com aqueles berbequins gigantes, não são berbequins, mas brocas gigantes, túneis por entre as montanhas, ultrapassando montanhas. Mas a verdade é que o rio vai contornando tudo o que são percursos que às vezes são acidentados e vai contornando tudo o que são obstáculos. E quando nós temos uma visão de Deus, nós conseguimos contornar os obstáculos. Nós conseguimos contornar e continuar a fluir para a foz que é a vontade de Deus, para o propósito de Deus, para a direção de Deus, e caminhamos e vamos fluindo até que verdadeiramente encontramos o mar, que é a vontade de Deus na nossa vida. A visão é como essas margens do rio que fornecem direção ao fluxo da água. A visão dá-nos direção e faz com que nós nos movemos da maneira que Deus quer. E Deus deu a homens e mulheres visão. E Deus quer continuar a destruir a sua visão. Deus quer partilhar a visão que Ele tem conosco, igreja. Conosco. Deus quer partilhar a visão que Ele tem contigo. Ele está-te a convidar a fazer parte da sua visão, a ser parceiro, a ser cooperador, como diz lá Paulo na carta que escreve, somos cooperadores de Deus. É um privilégio incrível, seja através da oração, seja através da contribuição, mas principalmente seja através da ação, ainda que oração é ação e contribuição é ação, mas no ir também. Deus deu a homens e mulheres uma visão, homens e mulheres que mudaram o mundo. Há exemplos que logo chamam a nossa atenção. Um dos exemplos que eu gosto de citar, eu sei que há pessoas que vieram do regime de apartheid e que talvez não se identificam muito com este exemplo. Mas para nós que lemos a história, é o exemplo de Nelson Mandela. Quando finalmente agora a sua etnia, o seu povo estava no poder. Agora eles podiam se vingar daquele homem que os escravizou durante anos. Agora eles tinham autoridade política para tomar conta, fazer vingança, desapropriar terras e fazer tantos como outros fizeram. Mas aquele homem disse, não, nós precisamos de unir a nação. Nós precisamos ser uma nação com as diversas tribos e etnias e povos, incluindo o branco que veio do exterior. Nós precisamos deles. E ele, através até de um jogo de rugby, há um filme que fala sobre isso, ele procurou unir a nação à volta de um objetivo. Este era um homem de visão. Era um homem que não dava lugar a preconceitos, a vinganças pessoais, mas era um homem de visão. E este é um grande exemplo. Mas, acima de tudo, o nosso maior exemplo de visão é Jesus Cristo, que escolheu logo os desprezados, as mulheres, os marginalizados, para se misturar, não para ser contaminado, mas para transformar as suas vidas e transformar vidas destruídas em vidas que foram instrumentos para a glória de Deus. E Deus quer continuar a chamar homens e mulheres para fazer parte. Onde quer que tu caias neste espectro, eu quero que tu saibas que és muito especial, és único. És criado por Deus com um propósito. Deus criou-te com um propósito. E esta é uma das grandes alegrias da vida cristã. É nós sabermos que Deus tem um propósito para a nossa vida. Em Jeremias 29:11, se os irmãos quiserem abrir, vou citar o versículo apenas. Diz, porque eu sei os planos que tenho para vós. São planos de prosperidade e não de desgraça. Planos que se concretizarão num futuro de esperança. Na versão da Bíblia para Todos diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz
e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Penso que era ao contrário, aqui em termos de visão, em termos de tradução ou de versão. Então Deus tem planos, Deus tem pensamentos para nos fazer prosperar e planos que se concretizarão num futuro de esperança. O inimigo tem procurado roubar a nossa esperança. O inimigo tem procurado roubar o nosso futuro. Mas o coração de Deus e o desejo de Deus é que nós possamos descobrir essa esperança e esta visão para o nosso futuro. E imaginar um futuro tão apelativo. Nós estamos dispostos a deixar tudo para fazer uma parceria com Deus. Para ver e fazer parte deste futuro criado. Eu não sei contra ti. Mas eu estou disponível para pagar este preço. Nós precisamos de clamar e buscar a visão de Deus. A visão é a ferramenta que Deus vai usar para ajudar-nos a descobrir e viver maiores propósitos de Deus para a nossa vida. Talvez alguns aqui sentem-se inutilizados ou até usados. Talvez alguns aqui nesta manhã sentem-se partidos ou desequilibrados. Dizem, eu não sou capaz, eu não sirvo para ser usado por Deus. Mas como vemos em Jeremias, nós podemos confiar num Deus que tem bons planos para connosco e um grande futuro em mente para todos nós. Deus desenhou-nos para sermos estas pessoas de visão, estas pessoas de propósitos, estas pessoas que perseguem causas pelas quais estamos dispostos a trocar a nossa vida, pelas quais estamos dispostos a dar a nossa vida. E nós sabemos que os pais da igreja deram a vida num propósito tão grande, tão grandioso, que toda a terra seria cheia do conhecimento da glória do Senhor, tal qual a água cobre o mar. E deram a sua vida para que isso acontecesse. E muitos foram para lugares inalcançados, e muitos foram para lugares de violência, e muitos morreram no campo missionário, mas que morreram abraçando esta visão, que um dia todos os povos, de todos os povos haverá homens e mulheres a adorar o Senhor por toda a eternidade. Então olha à tua volta. Deus tem trazido para nós povos de todas as nações e etnias. A nossa cidade tem-se modificado, tem sido transformada. Agora nós somos uma aldeia global. E quando nós olhamos para essas pessoas que são mais desprezadas pela sociedade e que fazem os trabalhos que os portugueses ou que os nativos não querem fazer, nós olhamos para homens e mulheres dignos da atenção de Deus. E Deus quer usar a igreja para olhar para todos. Porque a igreja não é uma elite. A igreja não é um clube. A igreja não é um grupo de pessoas que se identificam e têm os mesmos propósitos. Temos os mesmos propósitos que é servir a Deus, mas temos gostos diferentes. Temos maneiras de ser e de fazer diferentes, com um propósito comum. Então, nesta manhã, vamos usar o exemplo de Neemias. E agora sim, vamos abrir a palavra de Deus. E vamos usar o exemplo de Neemias rapidamente, porque o pastor Gracindo pregou muito sobre Neemias, então eu não quero continuar, mas apenas usar aqui os versículos primeiros deste livro extraordinário, para vermos um homem que estava no lugar certo, mas talvez com a posição que nós podíamos dizer que não era certa, mas foi a posição que Deus quis usar para que a vontade de Deus fosse cumprida. Vamos ver no capítulo 1 de Neemias, abra comigo a palavra de Deus. Capítulo 1 de Neemias, e vamos ler os primeiros 3 versículos apenas. Vamos apenas saltar aqui, porque não temos tempo para ler o texto todo, até porque a minha introdução foi muito longa. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1. Sucedeu no mês de Quisleu, a palavra de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, fortaleza, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restavam do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e em desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então nós sabemos a história e o contexto, mas para aqueles que estão connosco e porque estamos a transmitir, temos que sempre explicar o contexto. Estamos a falar de um período histórico do povo judeu, um período em que eles tinham sido levados cativos, tinham perdido a sua soberania como nação e estavam grande parte dos seus chefes, dos seus príncipes cativos em terras estranhas por diversos impérios que vieram.
E Neemias estava como também deportado a servir de copeiro do rei, da força da potência invasora. 586, a cidade de Jerusalém foi tomada. O rei Nabucodonosor captura a cidade e 4 coisas acontecem. Queimam o templo, derrubam o muro protetor da cidade, destruíram nas cidades artigos valiosos, levaram muito deles, roubaram os tesouros nacionais. Eles são enviados para cerca de 1.600 km de distância e durante 70 anos os judeus vivem em cativeiro numa terra estranha. Então Deus começa a restaurar Jerusalém e vai usar vários homens, 3 pessoas, em primeiro lugar, Zorobabel, que vem e reconstrói o templo. 80 anos depois vem Ezra e restaura o culto. 3 anos depois, Deus chama agora Neemias para reconstruir a muralha. E à medida que o livro de Neemias se desenvolve, Neemias está a servir como copeiro do rei. Ele não tem autoridade sobre a sua vida. Ele é um escravo, ele depende do rei. Ele apenas está ali para provar quando o rei vai tomar a sua bebida, não vai ter sido envenenado, ele prova primeiro. Graças a Deus não lhe aconteceu nada, Deus não permitiu, mas era uma posição que dava acesso ao rei, mas era uma posição basicamente de escravo. Ele não tem autoridade sobre a sua vida, ele não tem dinheiro próprio, ele não tem propriedades, ele vive numa terra estranha e Deus escolhe este servo improvável para ser aquele que será o líder na reconstrução do muro de Jerusalém. E a primeira coisa que nós vemos que Jeremias, quando ouve que alguns dos seus irmãos visitam aquela terra, como provavelmente negociantes, como mercadores, e vem ali alguém que está em visita, não sabemos, mas vem ali um dos seus irmãos, Anani, e ele pergunta, ele tem interesse, pergunta-lhe, como é que está Jerusalém? Como é que estão aqueles que escaparam, que restaram do cativeiro? E o relato é um relato dramático. Verso 3, os restantes que não foram levados estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido e as portas são queimadas a fogo. Quando Neemias ouviu este relato, ele viu a situação, ele conseguiu imaginar na sua mente que provavelmente, não sabemos, e aqui há alguma polémica, se Neemias teria visto alguma vez Jerusalém, mas na descrição ele conseguiu imaginar as portas de Jerusalém queimadas, ele conseguiu imaginar os muros em ruínas, ele conseguiu imaginar a vulnerabilidade das pessoas que viviam no medo naquela cidade, medo dos povos invasores, daqueles que vinham saquear, daqueles que vinham roubar e que vinham tirar tudo que era a sua proteção. E quando Neemias consegue ver o invisível, ele está a muitos quilómetros de distância, mas ele vê o muro fendido, ele vê as portas queimadas, e quando ele vê, não com os olhos físicos, mas com a visão de Deus, quando ele vê, é como se trilhasse um nervo espiritual e alguma coisa acontece, ele quebranta-se, ele dá por si a chorar, dá por si a clamar a Deus, porque ele viu os portões queimados, ele viu a situação, e quando Deus faz crescer em nós uma visão, nós conseguimos ver o invisível. Eu não tenho tempo, esta mensagem dava quase para eu bater o recorde de pregação aqui na igreja, porque ainda estou no ponto 1, mas eu vou agora começar a correr. A minha filha não acreditava que eu já preguei 3 horas seguidas uma mensagem. Foi a conversa esta semana no carro e disse, eu já preguei 3 horas. Ela disse, não, isso não é possível. É possível e quem estava lá pode testemunhar. Foram 3 horas de mensagem. Não sei se caíram da janela, a janela também era baixinha, portanto não acontecia muito dano, mas já aconteceu num campo bíblico há alguns anos atrás, quando nós estávamos a liderar esse ministério. Eu prometo aos irmãos que isso não vai acontecer. Pelo menos as 3 horas. Então ele vê a necessidade, irmãos, porque a visão faz-nos ver o invisível. Faz-nos ver. Ele viu a necessidade e ele, ao ver a necessidade, dá logo o segundo passo. Ele começou a sentir, a incorporar o peso daquela necessidade. Nós podemos ver, nós podemos ouvir, nós podemos ver que há uma série de imigrantes no concelho de Odmira que vivem como animais dentro de estábulos. Nós podemos ver acerca de imigrantes que são explorados, que lhe roubam os passaportes e que estão aí a servir como escravos na nossa nação. Mas há pessoas que quando ouvem e veem isso,
Dizem, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa. Eu recebi um telefonema, já não sabem, estou a servir na Aliança Evangélica. Assim que a notícia saiu, não esta última, mas a primeira há um tempo atrás, no jornal. Assim que a notícia saiu, eu recebi um telefonema de alguém que tem visão. Disse, Josué, tu não conheces ninguém em Odmira? Não conheces algum pastor, algum missionário, alguém que possa ir lá e fazer alguma coisa por parte deste povo? Não conheces ninguém? Eu digo assim, olha, até conheço algumas pessoas. Vamos tentar fazer contacto, vamos tentar chegar lá, mas não é fácil, porque eles vivem em propriedades privadas. É verdade que há muita dificuldade, mas há homens e mulheres que ao verem a necessidade, sentem o peso da necessidade e depois vão fazer alguma coisa. Esse é o passo que vem mais à frente. Ver a necessidade e sentir a necessidade. E Neemias começou a chorar, ele sentiu. Quando ele ouviu acerca disso, diz que ele começou a chorar. Verso 4, sucedeu que ouvindo destas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e tive jejuando e orando perante o Deus do céu. E o que nós vemos aqui, igreja, é que ele não podia fazer nada, porque ele não tinha autoridade pela sua vida, ele não tinha autoridade na sua vida, ele não tinha meios, ele não tinha dinheiro, ele não tinha armamento, ele não tinha segurança, ele não tinha proteção, ele não tinha madeira, ele não tinha pedra, ele não tinha pedreiros, ele não tinha nada. Ele podia dizer, não posso fazer nada, mas ele fez aquilo que é primordial como ser espiritual. Ele não apenas sentiu o peso, não ficou deprimido a chorar, não. Ele começou a orar e a jejuar. Ele começou a chamar Deus para o projeto. Ele começou a buscar Deus para o projeto. E a igreja de Lisboa precisa disto. Nós precisamos chamar Deus para o projeto. Nós precisamos chamar Deus para a nossa igreja, porque nós, não é nos nossos dons, não é na nossa capacidade, não é nas nossas condições, não é na nossa técnica, não é nada que faremos alguma coisa. Sem Deus, nós não somos nada, nem podemos fazer nada no reino espiritual. Então ele começa a jejuar e a clamar. Ele viu a situação, ele vê a necessidade, ele sente a necessidade, ele começa a jejuar. Aquelas sementes de visão começam a crescer dentro dele. São sementes, as sementes são as necessidades dos outros, necessidades genuínas. Neste caso, o povo lá em Jerusalém estava à mercê. E alguns de nós vemos as necessidades e mudamos de canal. Alguns de nós vemos as necessidades e fugimos para o outro lado da rua. Alguns de nós vemos as necessidades e dizemos, oh Senhor, usa outros. Olha, a Santa Casa de Misericórdia usa. Ou então aqueles que são espíritas, têm um bom trabalho social, usa. Oh irmãos, onde é que nós estamos como igreja? O que é isto? Nós vemos a necessidade, nós temos que agir em conformidade com aquilo que é a nossa chamada de Deus, para verdadeiramente tocarmos o coração de Deus e chamarmos Deus. Ele fica de tal maneira afetado que ele senta-se e chora. E o seu coração partiu-se a ouvir. E acontece o terceiro passo. E o terceiro passo é que ele passou a estar verdadeiramente ligado à visão. Viu a visão. Viu. Desceu ao coração. Sentiu a visão. E a seguir ele começa a estar comprometido com a visão. Ele começa a estar ligado àquela necessidade. A consciência da necessidade tornou-se forte, grande, gigante dentro dele. Não vai sair, vai aumentar a cada dia. A cada dia a dor nele aumentava, alguma coisa estava a acontecer. Era um paradoxo, ele podia tentar fugir como escravo, ele podia ignorar aquela dor, ele podia dizer não posso fazer nada. Há pessoas lá em Jerusalém, há lá joalheiros, há lá pessoas que têm negócios, há lá pessoas que são comerciantes, há pessoas que podem fazer, mas o Espírito Santo começa a ligá-lo. Como um laço, o Espírito Santo começa... Há uma palavra no português do Brasil que nós não temos, que é engajá-lo. Eu ouço tanto isso agora nas formações que faço, claro, dos nossos irmãos brasileiros. Engagement, não é? Compromisso, envolvimento. E começamos a ser verdadeiramente envolvidos, começamos a estar ligados à necessidade. E esta ligação à necessidade, o Espírito Santo liga-nos à necessidade. E ele estava ligado, ele tinha que fazer alguma coisa. E porque Deus estava a trabalhar, é Deus que dá o primeiro passo. Os irmãos pensam que é Neemias. Neemias de facto deu o primeiro passo. Teve a coragem de entrar triste diante do rei. Não era normal fazer isso. Mas verdadeiramente Deus tocou logo no coração do rei. Porque o rei, quando o vê entrar triste, diz assim: Neemias, o que é que se passa contigo? Por que é que está triste o teu semblante? Ele sabia que ele podia falhar, o rei podia matá-lo ali, podia terminar, mas ele fez alguma coisa. Ele entrou com aquele peso ardente no seu coração na presença do rei. Ele fica de tal maneira ligado que ele fica sobrecarregado. E este é o quarto passo.
ele fica sobrecarregado com a visão. Era algo que ultrapassava aquilo que era natural. Ele estava de tal maneira ligado à visão, de tal maneira ele estava ligado. No fundo do seu momento havia uma ideia, ele tinha que fazer alguma coisa, aquele fardo pesa muito. Ele chorou ali, ele orou, ele jejuou durante um tempo, porque o fardo da visão, às vezes nós não temos respostas, Deus ainda não nos deu a resposta, mas nós já estamos de alguma forma a sentir o peso da visão, a sentir o peso da responsabilidade. E ele começa ali a sentir aquela necessidade que estava gravada, começa a ficar sobrecarregado. E de tal maneira ele está sobrecarregado, irmãos. Ele não ficou apenas em depressão ou esgotado com o peso, mas ele, como já disse, fez alguma coisa e entrou diante do rei, com o semblante carregado. E na sua mente ele disse, eu tenho que fazer alguma coisa. E na sua mente ele já não conseguia viver mais a sua vida com o sorriso que era expectável como copeiro do rei. Ele já não conseguia viver o seu cotidiano de uma forma banal e normal. Já não conseguia fazer aquilo que era suposto fazer. A visão tinha tomado conta dele, o peso estava sobre ele de tal forma. Havia um peso, havia uma dor, havia uma ligação à necessidade. Ele tinha que fazer alguma coisa, ele começa a imaginar o que poderia fazer. E os irmãos dizem, mas começa a imaginar porquê? Qual é a base bíblica? A base é quando o rei lhe pergunta, ele sabe perfeitamente tudo o que precisa. E eu não acredito que foi assim no momento que ele se lembrou de tudo o que precisava. Ele responde, a certa altura o envolvimento é tão grande. Neemias podia dizer, há outras pessoas que conseguem fazer isso, há outras pessoas em Jerusalém, mas Deus o tinha escolhido e ele vê o seu envolvimento, ele começa a imaginar, o que é que será preciso fazer? Eu vou precisar de madeira para as portas, eu vou precisar de proteção para o transporte, eu vou precisar disto. Ele começou a imaginar o que é que era preciso. E então dá o sexto passo, e o sexto passo não é apenas ver, a tal visão de ver o que ainda não aconteceu, mas fazer alguma coisa, tomar parte da solução, responder à necessidade. E naquele momento o rei diz-lhe, por que é que estás assim, Neemias? E Neemias responde, se for do agrado do rei, e se o vosso servo encontrou favores à sua vista, deixa-me enviar-me à cidade de Judá, onde os meus antepassados estão enterrados, para que eu possa reconstruí-lo. E a resposta do rei foi o quê? Quem não conhece a história diz, o rei mandou açoitá-lo, prendê-lo, ficou escandalizado. Não. O rei olha para a rainha, olha um para o outro e diz assim, quanto tempo é que tu vais ficar por lá? Isto é demais. Eu não estou a ver. É que o rei diz, quanto tempo é que tu vais demorar? Não é, não vais. Se calhar vou-te deixar ir. Daqui a um tempo temos que encontrar uma pessoa para a tua posição primeiro. Olha, temos que fazer isto ou aquilo. Não! A resposta do rei é, quanto tempo é que tu vais ficar por lá? Quanto tempo vai demorar essa tua demanda? Quanto tempo vais estar ausente? Nós precisamos de ti. O que é que tu precisas? Quanto tempo demorará a tua viagem? Quando voltará? Então Neemias disse o tempo. E quando foi-lhe dada a oportunidade de fazer mudança, estas folhas estão todas impressas ao contrário e está aqui uma grande confusão. O que vale é que o Espírito é que faz aqui a ligação, porque senão estava completamente perdido, não pus números nas páginas. Mas quando o Espírito coopera connosco e nós damos o passo, e o passo acontece, e nós fazemos parte da solução, e porque houve jejum, e porque houve oração, e porque era um projeto de Deus e não era um projeto de Neemias. Neemias tomou as medidas, e não vamos ler, mas ele disse e fez uma lista muito grande ao rei. Talvez terminar a mensagem, na tua própria vida estás a orar, talvez estás numa encruzilhada ou até mesmo num beco sem saída, e não sabes o que é que tu tens que fazer, qual é a ação que deves tomar. Tu queres que Deus te dê uma oportunidade, tu queres ter as oportunidades de Deus. Tu precisas então de buscar de Deus em primeiro lugar a visão. Talvez vai usar um Anani, ou seja, um dos teus irmãos, vai-te falar sobre a necessidade. Talvez vai usar como usou grandes missionários de uma revista da National Geographic. Talvez vai usar como usou em William Carey um recorte de um jornal a preto e branco das caras dos habitantes da Índia naquela fotografia. Eu não sei o que é que Deus vai usar, mas Deus irá usar alguma coisa, e quando tu perceberes que é um fogo, uma pegada, um toque divino, uma brasa que saiu do altar e que é colocado no teu coração,
Então começa a orar e começa a envolver Deus no projeto. E nenhum projeto é grande demais, nenhum projeto é pequeno demais. Todos os projetos, quando são visão de Deus, são para ser cumpridos. Agora o que é que tu queres? É promoção própria? Não contes com Deus para isso. O que é que tu queres? É crescer e ter sucesso pessoal? Não contes com Deus para isso. Mas se tu queres que o reino de Deus possa ser implementado nesta nação, se tu queres ver as nações ganhas, queres ver povos não alcançados, se queres fazer parte da maior ação, do maior plano, do maior projeto que pode haver na humanidade, que é ser igreja ativa, então diz: Senhor, o que é que eu posso fazer? E ora e busca de Deus. Neemias era o portador do cálice do rei, uma pessoa muito improvável para construir paredes, uma pessoa que não era provável que fosse o melhor pedreiro, mas Deus chamou e Deus escolheu e Deus usou. Ele voltou a Jerusalém. As portas estavam arrombadas. Neemias podia não ter autoridade em si mesmo, mas de repente ele recebe a autoridade de Deus. E nem os mensageiros do inferno e do inimigo puderam se interpor diante do homem com uma visão em cumprimento de uma missão divina. Eu creio que Deus quer chamar estas novas gerações. Nós aqui no Grupo Louvor tínhamos 2 gerações. 3 gerações já estamos aqui. 4, 5 gerações estamos aqui, provavelmente. 20 anos é uma geração. Deus quer usar. Às vezes a visão da liderança é pensar em que vão fazer sempre tudo à sua maneira. Deus quer usar criatividade, Deus quer usar coisas que nós não podemos imaginar nem pensar. Deus vai usar. A verdade é, se nós buscamos a visão de Deus e se Deus é aquele que dá a visão, nós vamos verdadeiramente ser utilizados, porque Deus está à procura de homens e mulheres que dizem: eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível. Eu não sei se tu já sabes qual é a necessidade. Talvez alguns que estão aqui até tiveram uma chamada do Senhor, mas pegaram na chamada e foram lá para o quintal da casa e abriram um buraco e enterraram aquilo que Deus lhe tinha dado. Ou talvez outros são mais tecnológicos, pegam na chamada e abram o congelador e colocam lá a visão que Deus colocou para não ficar estragada, ficar lá, preservada. Até que um dia, quem sabe, um anjo venha do céu, uma coisa sobrenatural aconteça. Não é assim. Nós temos que pegar no pouco, porque se formos fiéis no pouco, sobre o muito seremos colocados. E nós, como igreja, precisamos verdadeiramente ver as necessidades à nossa volta, sentir essas necessidades à nossa volta, sermos ligados, conectados às necessidades à nossa volta, sentir o fardo e o peso das necessidades que estão à nossa volta, acreditar que podemos responder e fazer alguma coisa, mesmo que implique sair do sofá e tomar alguma ação inicial e dar passos e envolvermos no cumprimento e na solução para satisfazer esta necessidade. Qual é a tua visão? A questão que eu coloco aqui é, como igreja, qual é a nossa visão? Eu já contei aqui aos irmãos e termino com a minha experiência pessoal. Quando nós decidimos deixar Évora, depois de 10 anos ali a revitalizar a igreja local, nós não sabíamos o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Foi um período difícil em que eu não tinha respostas de Deus. Apenas um silêncio ensurdecedor, sem saber o que fazer. Então eu disse: eu vou ficar quieto, porque não vale a pena fazer alguma coisa sem que Deus esteja envolvido nisso. Surgiu a oportunidade de vir para a Aliança depois do Festival da Esperança e segui o caminho que se abriu diante de mim. Mas a verdade é que, na medida que nos vamos envolvendo com a igreja, vemos a necessidade da igreja, vemos a necessidade de bairros, da cidade inteira. Vemos e andamos às vezes aqui pela rua, infelizmente não ando muito, vivemos a 30 quilómetros daqui, mas quando andamos aqui perto e andamos e vemos tanta gente estrangeira, tantas crianças na rua, colégios aí pelo bairro fora, pessoas ali em baixo que vivem na miséria, outros ali em cima que vivem na riqueza, e há um fosso tão grande e a igreja está no meio. Dos pobres, dos ricos, dos idosos que estão aqui
das novas gerações dos estrangeiros. Qual é a nossa visão? Nossa visão é construir uma igreja em que todos possam fazer parte. Sejam idosos, sejam crianças, sejam famílias, sejam casais, sejam estrangeiros, sejam ricos, sejam pobres, sejam doutorados, sejam analfabetos. Uma igreja em que todos fazem parte. E esta é a visão que eu tenho de igreja. Enquanto eu tiver influência, esta é a igreja que eu quero construir. Não uma igreja elitista, não uma igreja para grupos. Há uns dias atrás a minha esposa estava a ouvir as palavras das perguntas e respostas de um dos líderes que está agora aí mais emergente da nossa nação, de um pastor. E alguém lhe perguntou: você não sente a falta de gerações mais antigas na sua igreja? E ele respondeu, eu creio profundamente no seu coração, ele disse: sim, sinto muita falta. Nós construímos uma igreja com um foco. E as gerações mais antigas não se revêem nesse foco. E eu sinto falta dessa geração, porque eu cresci numa igreja com essas gerações. Eu não quero construir uma igreja onde as gerações mais antigas não se sentem bem-vindas. Eu não quero construir uma igreja onde as gerações mais novas não se sentem bem-vindas. Eu não quero fazer parte de uma igreja onde as crianças não se sentem bem no nosso meio. Eu não quero fazer parte de uma igreja onde os estrangeiros não se sentem bem no nosso meio. Eu não quero fazer parte porque a igreja de Jesus Cristo é de todas as etnias, todos os povos, todas as idades, todos os estratos sociais. Essa é a igreja de Jesus e essa é a igreja que Jesus nos mandou construir. E se nós não entendermos isso, nós perdemos o foco e nós estamos a querer fazer um clube religioso. Então façam um clube religioso, mas nós queremos construir uma igreja inclusiva, uma igreja virada para a cidade e servir a cidade e a sociedade à nossa volta, uma igreja que proclama e revela Cristo com palavras, mas acima de tudo com ações, uma igreja onde as crianças, os adolescentes e os jovens fazem parte dela e são parte ativa dos projetos da igreja, na construção da igreja, mas é uma igreja onde os mais velhos são amados, são respeitados e não colocados à parte. E esta é a visão que eu tenho da igreja de Deus. E a palavra é o nosso dom, talvez a palavra é o meu dom que eu tenho, é que eu tento servir a Deus, a cidade, a igreja, então eu vou contribuir com o meu dom. Mas se o meu dom é arte, se o meu dom é alguma coisa, eu vou contribuir com o meu dom para construir e para edificar a igreja de Jesus Cristo. Porque há uma promessa do Senhor da igreja que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. De todos os povos, de todas as idades, de todos os grupos. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Qual é a tua visão espiritual? O que é que Deus te chamou para fazer? Eu sei que temos aqui pessoas de vários estágios na vida, pessoas que já estão no estágio de mentorear, de contar histórias, de passar o legado, mas contribuir com oração, sustentar com contribuição, estarem ali, Deus deu, se calhar já não têm como nós temos, os filhos todos na universidade e as despesas serem muitas, talvez já tenham mais condições financeiras, mas todos nós podemos servir a Deus e servir a igreja de Jesus Cristo, porque essa é a igreja que nós queremos construir. E Deus quer edificar uma igreja não apenas como congregação de Campo de Ourique, mas uma igreja na cidade da qual nós fazemos parte. E apesar de muitas vezes não sermos compreendidos e sermos mal entendidos e até sentimos que somos menosprezados e às vezes até somos colocados de parte com comentários que mais valia estarem calados. Mas o que é que importa é a voz dos homens ou a voz de Deus? Qual é o propósito que move o teu coração, a tua alma? O que é que te faz chorar? O que é que te faz querer servir? É o teu prazer? É a tua projeção ou a projeção do nome de Jesus? Ou é fazer grande o nome de Jesus? Ou é que o nome de Jesus seja glorificado, vidas sejam transformadas, milagres aconteçam, oprimidos sejam libertos? É isso que nós queremos ver. E uma geração de adoradores de todos os povos a adorar e exaltar o nome do Senhor. Nós vamos mais à frente celebrar a comunhão e à volta da mesa há lugar para todos. Há lugar para os mais velhos, para os mais novos. E esse é o momento que é o simbolismo da igreja. E Jesus chamou para a mesa tantas vezes e sentou-se com publicanos, sentou-se com mulheres, deixou que lhe tocassem, deixou que o adorassem, deixou que fizessem serviço. E Jesus deu-nos o exemplo de pegar numa bacia, cingir-se numa toalha e lavar os pés uns aos outros. E nós olhamos para Jesus como o nosso autor, o nosso consumador da nossa fé, mas também como aquele que é o nosso máximo exemplo.
E nós queremos ser o seu corpo nos dias em que estamos a viver. E nós precisamos de orar: Senhor, Senhor, vem sobre nós. Senhor, dá-nos verdadeiramente esta oportunidade de sermos igreja. Enquanto o grupo de louvor sobe, para nós adorarmos a Deus, eu gostaria que cada um de nós pudesse ter um tempo para olhar para dentro de si. Talvez tenhas colocado no congelador, talvez tenhas colocado na construção do projeto da tua vida, do teu curso, da tua casa, da tua vivenda. E a vivenda lá da parábola dos talentos fala daquilo que são as posses materiais, daquilo que são os objetos, daquilo que são os tais espinhos da parábola da semente, dos cuidados da vida, que tantas vezes nos sufocam e nos impedem verdadeiramente cumprirmos o propósito de Deus. Há tantos espinhos que se levantam e que crescem à nossa volta, mas nós nesta manhã, nós queremos voltar a desenterrar essa visão, nós queremos voltar a desenterrar essa paixão, nós queremos voltar a um nível de intimidade com Deus e buscar de Deus a verdade, o propósito, a realidade que Deus quer que nós façamos parte como igreja. Diz: Senhor, eis-me aqui. Mas eu quero vos dizer mais alguma coisa: sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Então a primeira coisa que temos que fazer é limpar as nossas mãos. Limpai as mãos, vós pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. É na medida que nós nos aproximamos de Deus, é na medida que nós nos quebrantamos diante dEle e dizemos: Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não mereço, eu preciso de Ti. Eu quero ver o Teu nome ser exaltado. Eu quero ver a Tua glória, o Teu esplendor. Eu quero fazer parte deste movimento, o maior movimento que o mundo alguma vez viu, a Igreja de Jesus Cristo. Eu quero fazer parte, eu quero fazer história. Eu quero fazer parte deste movimento que aceita, que inclui, que atrai, que ama, que serve, que vive. Vive Cristo, revela Cristo. Eu quero fazer parte, Senhor, mas eu quero fazer parte com uma unção que vem de Ti, com uma paixão que vem de Ti, com uma visão que vem de Ti, Senhor. É isso que eu preciso, é isso que eu desejo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar àqueles tempos em que eu chorava na Tua presença, por prazer, por saber que Tu me estavas a chamar para fazer parte de algo tão grande que é a Tua igreja. Quero voltar àqueles tempos incansáveis em que usávamos o trabalho, usávamos até mesmo a relação com os clientes, com os amigos, para falarmos de Ti, para partilharmos o Teu amor, e todas as oportunidades que nós tínhamos era apenas e só para partilhar, para evangelizar, para revelar o nosso maior tesouro, que és Tu. Eis-nos aqui, Senhor, nesta manhã. Quando os jovens louvam o Senhor, nós vamos louvar juntamente. Tenham liberdade para orar no lugar onde estão.